Imagina uma ilha cercada por casos estranhos e bizarros, e aí fica a grande questão: essa ilha, ela é amaldiçoada ou só é superstição dos locais? Em O Segredo de Windows B, a gente vai acompanhar exatamente a história dessa ilha, Windows Bay, e tentar entender o que está acontecendo. É uma série que a gente se precisa montar o quebra-cabeça, entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando várias e várias coisas estranhas acontecendo. Então, de início, a gente vai ter o prefeito Tom Loft tentando melhorar ali a ilha. Afinal de contas, não pega sinal direito de celular, então realmente tem coisas que não tem ali na ilha e ele quer realmente modernizar, trazer recursos melhores, coisas melhores para a ilha, mas para isso ele precisa transformar a ilha em um local turístico. Então ele vai dar entrevista para um jornalista do New York Times e essa entrevista tem que ir muito bem, exatamente para impressionar e começar a vir turistas para assim ele angariar fundos e conseguir transformar, revitalizar essa cidade. Mas aí entra na questão, não traga turistas, está chegando uma névoa estranha, porque essa ilha é amaldiçoada e começa todo esse boato, todas essas coisas. Será que realmente tem coisas estranhas acontecendo? Ou só as pessoas acham porque aconteceu tragédias naturais, aconteceu aí assassinatos, mas será que isso não tem uma causa? É realmente maldição? E os primeiros episódios vão muito nessa vibe, e a gente já fica preso porque já tem algo estranho acontecendo ali no primeiro episódio. E obviamente que essa série, ela vai cada vez mais aumentando a tensão. Então são 10 episódios no total. Sim, hoje, quando estou gravando esse vídeo, terminou a primeira temporada de Windows Bay. Então são 10 episódios que estão disponíveis na Apple TV. E sim, o Windows Bay já foi renovada para a segunda temporada e eu estou muito, mas muito, muito contente, porque é uma história que te pega, que tu fica preso tentando entender o que tá acontecendo. São coisas paranormais, é maldição, é o que tá acontecendo nessa ilha. E realmente a gente tem que acompanhar para tentar entender. Mas eu amo demais a Patricia. Ela é uma personagem que de início ela não tem muito destaque, mas ela vai crescendo no decorrer dos episódios. E depois ela começa a roubar a cena. Então é uma série que é obviamente uma série de terror, com essa questão excêntrica, e tem comédia, mas aquela comédia mais irônica. Então, realmente, é uma série diferente. É uma série que tem o seu próprio tom. Sim, a gente vai ter referências a vários filmes de terror. A gente vai ter referências a Michael Myers. E assim, esse episódio que faz referência ao Michael Myers é maravilhoso. A gente vai ter referências ao Iluminado. A gente vai ter referências ao It. Mas mesmo apesar de ter essas referências, a série tem o seu próprio tom, a sua própria personalidade, porque essas referências, eles introduzem de uma forma muito, muito legal. Então, esse episódio que eu tava até mesmo falando aqui do Michael Myers, eu não vou dar spoiler nesse início, mas a gente tá vendo uma cena toda de tensão, e aí a gente vai para um momento de comédia, mas não é uma comédia que diminui a tensão, pelo contrário, eles conseguem inserir tão bem esse tom de comédia que você fica mais e mais empolgado vendo essa cena, e não diminui a tensão, eles fazem isso de uma forma tão legal, e isso é uma das coisas que eu gosto aqui no Windows Bay. O Windows Bay sabe trabalhar e desenvolver os personagens, mas ao mesmo tempo a história desses personagens tem a ver com esses acontecimentos estranhos da ilha, então a gente fica preso. Realmente, é um surto coletivo, é uma maldição, e a história nesses 10 episódios vai explicar exatamente isso. Eu gostei demais, eu preciso dizer. Obviamente que a gente tem que entender para qual caminho vai a segunda temporada de Windows Bay, mas eu acho que a maioria das cartas já estão na mesa. Então, a maior parte do quebra-cabeça está montado, porque a gente já começou, a gente já entende. Eu acho que termina a primeira temporada, realmente a gente entendendo muitas das configurações, muitas das coisas que estão acontecendo ali na ilha, e isso é muito legal. Eu fico já imaginando para qual caminho eles vão numa segunda temporada. Eu simplesmente amo de como eles conseguem te prender, criar essa tensão. Os 2 últimos episódios são tensão pura, você fica tenso, você fica apreensivo querendo saber o que vai acontecer. E eu deixei pra ver os 2 episódios juntos, porque eu sabia que eles iam ser esse episódio casadinho. E assim, que experiência maravilhosa assistir Windows Bay, que série incrível. É uma série que tem esse tom adulto, que ela é estranha, bizarra mesmo. Esse é o tom que eles escolhem, e não é o bizarro no sentido ruim, não. É bizarro no sentido bom, porque essa série, como eu disse, ela é maravilhosa, ela te prende, você fica tentando entender o que tá acontecendo. Então, realmente, eles
tentando ali descobrir. Então a gente vai ver toda essa questão do Tom não acreditar nessas coisas, dele duvidar, e aí depois ele fica em dúvida se realmente tá acontecendo ou não, e o Wick, que é o ex-prefeito, ali brigando com o Tom, tentando explicar o que tá acontecendo. Então, assim, a gente vai vendo toda essa dinâmica, a própria Patricia, que acaba sendo ali inserida, fazendo aí esse trio que funciona muito bem, porque a gente vai ver eles muito juntos, tentando entender o que tá realmente acontecendo na ilha. Então, assim, é maravilhoso, os episódios da Patricia são os melhores, mas os 2 últimos episódios, assim, é uma tensão, você fica realmente preso. Gente, eu fiquei tensa os 2 episódios inteiros, você fica realmente preso assistindo, e eu amei o Windows Bay, porque ele tem uma personalidade própria, tem um ar próprio, tem uma história super legal, e a gente acompanhar o que tá acontecendo nessa ilha, realmente se essas pessoas que nasceram na ilha saírem, elas vão morrer, ou é só aí uma lenda, e por isso que ninguém sai de Windows Bay. Então, há muitas perguntas que a gente vai ter que assistir para entender. Então, realmente é uma história que te prende. Eu acho maravilhoso o Windows Bay. Eu acho que todo mundo tinha que assistir Windows Bay e vim aqui espalhar a palavra de O Segredo de Windows Bay, sim, porque é uma série maravilhosa. É uma série que todo mundo merece assistir. Quem gosta de terror, que gosta desse suspense, dessa questão deles irem investigar e que tem a sua própria personalidade. Apesar da gente ter elementos de outros filmes do terror, a gente ter essas referências, eles conseguem trazer tudo isso no próprio tom. Eles conseguem criar uma série muito legal, muito bem feita, que você fica preso. E assim, estou extremamente feliz que vai ter segunda temporada, super animado. Então a gente já termina a primeira temporada empolgado, porque a gente sabe que vai ter uma segunda temporada, e isso é muito legal, para vocês verem o sucesso que foi essa série, porque essa série, ela é muito boa, ela tem atuações muito boas, o próprio visual, fotografia é incrível. Então assim, tudo em Windows Bay é muito bem feito, é muito bem colocado, o jogo das cores, né, que a gente entende a sensação que eles estão querendo passar, o sentimento que eles estão querendo passar através das cores. Então assim, gente, é uma série maravilhosa, eu simplesmente amei e acho que vale muito a pena assistir. Então vão lá na Apple TV assistir O Segredo do Windows Bay, porque obviamente eu preciso falar com spoilers de algumas coisas que eu gostei demais, né? Como eu disse, eu amo a Patricia e eu acho que os episódios que ela ganha destaque são melhores, porque ela é muito excêntrica, né? Eu acho que ela é a personagem assim, mais diferentona daqui, e eu acho que esse excentrismo dela, essa estranheza que ela traz, é o que realmente eu gosto dela. Então, a gente tem essa questão ali do 4º episódio, que ela tá fazendo o ritual, que é extremamente absurdo, porque ela não consegue ver o que ela tá fazendo, e a gente vai vendo essas coisas estranhas. Eu acho que o próprio episódio ali do hotel, que o próprio Tom fica ali hospedado para dizer que não tem nada de estranho e coisas estranhas acontecem, e depois aparece o Wolf meio que, você poderia estar intoxicado pelo Wolf e aí você teve alucinações. Então é como eles vão brincando, eu acho isso extremamente legal. Mas aquele episódio, gente, que é referência claríssima a Michael Myers, é incrível, porque, mais uma vez, a Patricia é em protagonismo. E assim, é muito, muito maravilhoso tudo isso. A gente vê ela dando choque naquela mulher insuportável, gente. Eu simplesmente amei esse momento. Mas a história, a gente fica na dúvida, o que aconteceu com o barco quando eles estavam fugindo? E afinal de contas, apesar da gente conhecer a história ali do Richard Warren, de toda a questão que ele fez para tentar salvar ele, as pessoas que estão ali na ilha, a gente sabe, né, que essa questão da família dele continua viva, que perpetua a maldição. E a gente vê que eles conseguiram levar o caixão ali dele, porque sim, ele estava vivo, aliás, foi muito estranho um cara ficar vivo por tantos anos dentro de um caixão, mas a gente vê o corpo dele esfarelando, e aí a gente descobre que, no caso, é Florence, eu não lembro direito o nome, mas uma das filhas acaba ficando viva. Então, a gente vê eles indo de barco, a gente não tinha visto o que tinha acontecido, se tinha ficado, eu achei que tinha alguma coisa a mais. Eu já estava imaginando que eles iam aí para esse caminho de realmente não ter acabado a linhagem Warren, e é isso que a gente vai ver, porque, na verdade, ela voltou para a ilha, né? Ela voltou ali boiando, ela foi encontrada, ela teve uma família, até que a gente descobre que a linhagem Warren termina na Ruth. Eu preciso dizer, quando a Rosemary estava ali mostrando, né, a árvore genealógica, eu pensei que ia chegar no Eva. Eu falei, vai dar ruim, vai chegar até o Eva, ela tá olhando estranho ali, né, pro Tom Lofts, eu achei que ia ter isso, mas não teve, realmente, era a Ruth, ela não teve filho, não casou, e aí depois a gente descobre que ela teve um caso ali, por volta dos 40 anos, com um homem casado, ela engravidou, teve uma filha, que é a mãe do Eva. Então sim, na verdade, o último, a
ali da linhagem, na verdade, é a Ruth também, né? Os dois últimos, no caso, é a Ruth e o Evan, o filho do Tom Loftus. E, obviamente, ele não quer matar o filho e ele tem que matar a Ruth pra terminar aquilo. E, assim, ele quer, mas não quer, ele fica naquela, poxa, ela é tão boazinha. E, gente, a Ruth é um amorzinho de pessoa e a Patricia não concorda, já o Wick quer que ele mate, porque vai salvar as outras pessoas, vai proteger as outras pessoas da ilha. E o próprio filho, né, do Tom, o Evan, vai ter um futuro. E aí, quando ele descobre que o Evan é o último da linhagem, a coisa muda. Mas o xerife, ele tá tão ali desesperado pro filho dele não nascer dessa maldição que ele atira na Ruth. Então, assim, é tenso. Enquanto isso, ali no abrigo, a gente vai ter essa questão de oferenda, né? Ali pra ilha, o cara vai achar a fita. E, assim, é caos atrás de caos, né? Porque as pessoas estão no abrigo e a comida tá abafada e não tem muita água, então já tá o caos. Aí o cara fala que eles têm que fugir dali porque ali é um negócio mortal, que eles vão morrer. Então, assim, obviamente, acaba causando mais e mais caos. E eles estão trancados, porque a porta foi trancada exatamente para eles não saírem por causa da tempestade que tá rolando, que tá tudo ali um caos. Então, eu acho que esses dois últimos episódios, eles amarram tudo que apareceu, obviamente, e a gente tem um panorama. No caso agora, a Ruth e o Evan têm que morrer para solucionar tudo isso. Mas o Tom não tá disposto a abrir mão do filho, obviamente. Ele vê ali o pingente e ele joga fora exatamente pra Ruth não ser ligada, porque até mesmo ele questiona. A Rosemary tá certa dessa linhagem, né, dessa árvore genealógica, porque imagina, ele ir lá matar uma pessoa e não adiantar de nada. E aí a gente, nesse meio tempo, a gente vê, né, que o Evan, junto com aquele amigo babaca dele e aquela menina que ele tá gostando, tentam meio que fugir e vão parar ali exatamente no local onde as oferendas eram entregues. E o homem acaba seguindo eles, né, vê o que eles estão fazendo, e aí eles são expulsos, e aí o babaca do amigo do Evan resolve trancar a porta, e ele tenta abrir a porta, obviamente o Evan, pra tirar o cara que tava lá, que foi brigar com eles, só que o cara simplesmente some, ele berra, então ele foi a oferenda, provavelmente, tanto que tudo volta ao normal, a tempestade foi embora porque teve a oferenda. E aí tem essa questão, então se você der uma oferenda, as coisas normalizam e coisas ruins não acontecem. Ainda não fica extremamente clara, mas a gente sabe que tem essa questão de oferenda. Aliás, eu achei bastante creepy, né? Ele vê aqueles rolos ali de filme exatamente falando sobre essa oferenda e obviamente ele vai ficando nervoso e a tensão vai cada vez aumentando mais. Então a ilha dava oferendas, escolhia pessoas aleatoriamente para tentar acalmar ali a ilha, né? Então realmente isso já tinha acontecido, mas agora obviamente não acontece. E a gente vê, no caso, a Ruth viva. Eu não sei se como ofereceram ali, né, uma oferenda, meio que tenha sido sem querer. Então a Ruth voltou à vida, porque a gente vê ali, no caso, o xerife atirando nela. E eu não sei o que aconteceu muito bem, mas aparentemente a Ruth tá viva, acho que ela ficou bem, porque também não mostra, só mostra ali ele jogando o broche, né, que ligaria, no caso, a Ruth à família Warren ali no mar, e ele tá disposto agora a proteger o filho, mas também o filho não vai poder sair da ilha, e o sonho do filho é sair da ilha, então tem todas essas questões em jogo, e a gente vê no final, ali no encerramento dessa primeira temporada, o sino da igreja tocando, e a gente sabe quando o sino da igreja toca, algo de ruim vai acontecer, então a gente vê até que o padre ficou nervoso quando o sino tocou, ele acabou ali se matando, então assim, gente, é muita bizarrice atrás de bizarrice, eu gosto demais da Patricia, eu acho que ela rouba a cena exatamente pela estranheza dela, eu gosto muito dos episódios que ela aparece, ela dando choque naquela mulher, eu já falei, mas assim, aquele episódio foi maravilhoso, então assim, eu simplesmente amo o segredo do Indus Bay, eu acho que a história, eles acabam mostrando, pra gente entender o panorama geral, eu acho como termina, porque a gente já tem muitas cartas na mesa, a gente já entende o que eles têm que fazer, mas será que só realmente isso? Será que só matar ali, no caso, a Ruth e o Evan são suficientes para quebrar essa maldição? Segundo o Richard, o Warren tem que acabar a linhagem dele. Acabando a linhagem Warren, acaba a maldição. Mas será que é só isso? Será que não tem outra maldição, outro ritual, outra coisa? Então a gente começa a se questionar. E como vai lidar a segunda temporada? Afinal de contas, a gente vê que o Tom, ele tá disposto a proteger o filho
a qualquer custo. E aí a gente vai ter que acompanhar, porque o Ikki, obviamente, ele quer dar um fim nessa maldição, ele quer que a Illy não fique amaldiçoada, ao mesmo tempo com a Patrícia, ela quer acabar com a maldição, ela não concordou ali em matar a Ruth, nem ele fazer isso, então a gente tem esses desdobramentos e eu simplesmente amei, eu acho que o Windows Bay tem essa vibe única, eu acho que a gente realmente fica preso tentando montar esse quebra-cabeça de coisas estranhas, a gente tem ali o palhaço assassino, a gente vê o próprio Tom conversando ali com uma pessoa que depois não existe, a gente vê nas filmagens e não tinha absolutamente ninguém, então assim, ele vai para um local muito legal, aquela mulher ali que fica perseguindo o Tom, quase mata o Tom, quem salva ali é o Ikki, então a gente vai vendo esses desdobramentos, essas coisas estranhas, o bicho-papão retornando, então assim, eu simplesmente amei, eu acho que eles conseguem construir bem os personagens, vai aumentando a tensão, esses 2 últimos episódios foram maravilhosos, foi tensão atrás de tensão, eu fiquei totalmente presa querendo saber o que ia acontecer, e eu torcendo pra ele não matar a Ruth. Gente, que mulher boazinha, ela vai lá, ela ajuda os outros, e ela tá trabalhando pra ficar perto do neto, do Evan, faz todo sentido, uma senhorinha de 84 anos trabalhando, então assim, eu achei fenomenal essa série, acho que ela termina de uma forma incrível, e a gente fica pensando aí nas possibilidades, que são várias, como que eles vão seguir, e eu estou mega animada de saber que vai ter segunda temporada, ainda não sei quando vai chegar, mas assim, já fico com o coração quentinho, porque realmente eu amei o Segredo de Windows Bay, e vocês que assistiram o Segredo de Windows Bay, qual o momento que vocês mais gostaram, o que que vocês mais gostaram dessa série maravilhosa, porque simplesmente pra mim ela é uma série incrível, então deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa discussão sobre o Segredo de Windows Bay. E se você gosta de anime, nostalgia, terror e tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!